Nesse vídeo, teremos mais uma coletânea com os relatos do coveiro Sebastião, do 9 até o 14, em homenagem a Dona Lúcia. Lembrando que toda monetização e valeu mais do vídeo serão destinados para ajudar na coroa de flores que eu comprei em meu nome e a todos vocês do canal. Eu gostaria de deixar um recado diretamente do seu Sebastião. Ele agradece a todos os inscritos pelos comentários e pelo carinho com ele e com a partida da Dona Lúcia, a sua irmã. Eu queria agradecer o grande número de pessoas. Um abraço para todo mundo aqui. Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos a parte 10 dos relatos do coveiro Sebastião, aqui de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Eu venho contar a vocês agora relatos que aconteceram nos velórios. Aqui no cemitério Saudade existe o velório municipal. Hoje em dia a central do velório é dividida entre o cemitério Saudade, cemitério Parque e o crematório, onde fica o monumental. Nesse local é onde são realizados a maioria dos velórios. Esse caso também aconteceu aqui no velório municipal de Limeira. Foi nos anos 80. Dois senhores eram compadres. Hoje em dia, não existe mais essa coisa de compadre e comadre, mas para os mais antigos, assim como eu, era comum sempre ter um amigo ou um conhecido para batizar seus filhos e até formalizar uma amizade em família. Eu não sei de fato o que aconteceu, só sei que o que eu soube do inquérito policial foi que um dos compadres acabou se engraçando com a comadre. E assim, os dois tiveram um caso. Quando o compadre esposo da mulher descobriu, os dois acabaram brigando. E um jurou o outro de morte. Acontece que um deles levou muito a sério e acabou fazendo uma emboscada para assassinar o compadre. Além de estar tendo um caso com a própria comadre, ele de forma covarde emboscou seu compadre voltando do trabalho. Quando chegava da lida da roça, ele o esfaqueou em uma viela escura e fugiu. Nesse velório eu não presenciei, pois estava em um final de semana de folga, mas os detalhes quem me contou foi meu grande amigo já falecido, que Deus o tenha, o coveiro Marcelino. Segundo que Marcelino me confidenciou, assim que iniciou o velório, foi uma gritaria tremenda. Quando chegou o corpo do compadre falecido, assim que a sua mulher viu o seu rosto, ela começou a gritar. Ela gritava, pedindo perdão, dizendo que estava arrependida. Todos achavam que ela estava em um momento de desespero, pois estava arrependida de tudo que havia feito. Mas não era isso que havia acontecido. Ela gritava: "Ele está tentando levantar do caixão. Ele vai levantar e vai me pegar. Ele está me ameaçando, me xingando." A mulher começou a ficar histérica. Todos tentavam acalmá-la e ninguém conseguia. Demorou muito para acalmar a mulher. Ela desmaiava por várias vezes e quando recobrava a consciência, continuava gritando que o seu falecido marido estava tentando levantar do caixão e pegá-la. Se ela não contasse a verdade, ele iria pegá-la. Segundo Marcelino, o homem estava do mesmo jeito que havia chegado. Não havia movido um músculo sequer no caixão. Todos achavam que ela estava ficando louca, quando de repente ela ajoelhou, levantou os braços para o alto e começou a gritar: eu confesso, ele não é seu filho, ele é filho do compadre. Eu grito para todos ouvirem, mas por favor, pare de me xingar. Eu quero que você descanse. Eu não quero que você venha me atormentar." E desmaiou. Acalmados os ânimos, a mulher foi para o hospital. E o que de fato aconteceu? A mulher já havia muito tempo tendo caso com o compadre. Mesmo antes dela casar com o falecido esposo, ela teve um caso com ele. E quando casaram, ela já estava grávida. E o filho não era de seu falecido marido, e sim do compadre que havia assassinado o seu marido, que já estava preso e guardado na cadeia. Esse fato
É assustador e ao mesmo tempo também estarrecedor. Me lembro que certa vez, eu me recordo bem um ano, foi um ano de Copa do Mundo. Infelizmente, uma criança foi atropelada. Era um garotinho que morava na área central aqui de Limeira. Foi uma comoção total. Quando o assunto era criança, era uma coisa que mexia muito comigo, tanto pelos meus filhos como agora com os meus netos. O velório foi montado e organizado pelo pessoal do velório municipal. Me lembro aquele dia de olhar em todos os rostos das pessoas, dos familiares e conhecidos da criança. O olhar de alguém que perde uma criança, mesmo não sendo do sangue, é algo indescritível. Não tem como descrever a situação. É uma coisa muito triste e emocionante. Eu fui designado para fazer o sepultamento da criança, que seria sepultado no Saudade 2. O sepultamento estava marcado para as 15 horas da tarde, mas eu estranhei a demora do corpo sair do velório e vir para o local de sepultamento. Eu já havia aberto o gaveteiro e estava aguardando o cortejo. Só que não aparecia ninguém, nada de chegar cortejo e nem outra pessoa. Então resolvi ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, eu só acreditei quando eu vi com os meus próprios olhos. Esse garotinho era muito apegado com seu avô paterno, e seu avô morava em Minas Gerais, em uma cidade do interior. E ele ainda não havia chegado para se despedir do menino. Só que algo estarrecedor aconteceu. Quando o corpo do garoto chegou, estava preparado no caixão, eu mesmo vi e ajudei a descarregar do carro funerário. Só que quando eu cheguei, eu vi aquele alvoroço dentro da sala do velório. Algumas pessoas choravam, algumas pessoas estavam ali, desesperadas e assustadas. O garotinho havia levantado um de seus braços. Ele havia levantado tanto o seu braço que uma das suas mãozinhas havia saído fora da decoração do caixão. Todos ali estavam bem assustados com tudo aquilo. Até o padre chegou conversando comigo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu disse para o padre: "Olha, monsenhor, geralmente os corpos têm espasmos pós-morte. Isso é natural, acontece, mas eu nunca tinha visto acontecer depois do corpo já preparado para o velório." Isso durou por mais alguns minutos, até que o avô da criança chegou, junto com a sua avó. Me lembro bem que todos nós nos reunimos. O pai da criança falou algumas palavras de despedida para o garoto. Seu avô pediu permissão para dar uma palavra. "Peço para que Deus encaminhe a alma do meu netinho. Que meu netinho descanse em paz. Ele está com o braço levantado, provavelmente esperando a minha chegada. Que ele não conseguiria descansar se não chegasse para me despedir dele. Peço a todos que orem um Pai Nosso." Todos nós que estávamos no velório, independente de religião, fizeram um momento de oração, cada um com sua crença, cada um com seu jeito. Eu sei que é difícil acreditar. O braço do garoto estava totalmente rígido. Eu sei porque eu cheguei a tocar no braço do menino. Nada fazia o braço dele voltar ao normal. Se o avô não tivesse chegado, nós teríamos até que ter quebrado o bracinho da pobre criança. Mas, depois disso, o avô segurou o braço, ele ficou ali, alguns momentos em silêncio com a cabeça baixa, acredito que fazendo uma oração. E acreditem, o braço da criança foi descendo pouco a pouco, até que o avô conseguiu colocar o braço da criança para dentro do caixão. O caixão foi lacrado, o cortejo foi iniciado e foi feito o sepultamento. Eu me lembro bem de fazer uma oração, pedindo para que Deus encaminhasse a alma daquele garotinho. Dessa vez eu não fui conversar com ninguém da família. Foi um caso que eu preferi deixar entre eles, até porque não achei certo me intrometer e comentar, já que tudo que o garotinho queria era que sua avó chegasse para se despedir, para assim ele poder ser velado, enterrado e descansar. Esses são só 2 relatos que aconteceram no velório municipal.
e que acontecem em quase todos os cemitérios. Às vezes é que nós não ficamos sabendo. Espero que vocês tenham gostado de mais 2 relatos que enviei para o Feliciano contar em sua voz. Agradeço a todos vocês inscritos do canal. Deixem os comentários que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Não se esqueçam de deixar o like para o Feliciano, compartilhem com alguém da família de vocês. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço do Sebastião Coveiro. Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos a parte 11 dos relatos do Coveiro Sebastião, aqui do Cemitério Saudade, em Limeira. Então fiquem agora com os relatos do Coveiro Sebastião. Com o passar do tempo aqui no cemitério, eu fiz amizade com muitas pessoas. Pessoas simples, pessoas com boas condições, mas alguns relatos que aconteceram com essas pessoas mostram que dinheiro às vezes atrai o mal. Essa história aconteceu com uma senhora. Essa senhora, na época, era muito famosa aqui na cidade de Limeira. Eu não posso citar o nome de nenhuma das pessoas envolvidas, pois assim os limeirenses saberiam quem seriam as pessoas envolvidas no relato. Essa senhora sempre ajudou muito o Cemitério Saudade, o Cemitério Parque e o Cemitério dos Alemães. Ela arrumava muitas doações para as pessoas. Eu mesmo presenciei situações de pessoas que não tinham dinheiro para fazer o sepultamento e muito menos o velório de seus familiares falecidos. E essa senhora auxiliou muitas pessoas e até hoje é lembrada. Mas infelizmente, a família dessa senhora foi vítima da maldade de pessoas que não têm um coração bom. Além de auxiliar as pobres almas que passavam pelo cemitério, essa senhora também ajudava os asilos da cidade, o orfanato, que até hoje existe e fica localizado aqui próximo ao cemitério. Devido às suas visitas frequentes ao cemitério, eu acabei formando uma amizade com essa senhora. Tanto eu, quanto meus falecidos amigos, os coveiros Marcelino e seu Bento. Certa vez me lembro, conversando com essa senhora, percebi que ela estava muito triste e com olheiras, aparentava estar muito exausta. Ela me confidenciou que estava acontecendo coisas estranhas em sua residência. Tudo era afetado, sua família, os seus funcionários e até os animais da sua casa. Coisas aterrorizantes começaram a acontecer. A primeira vítima foi sua filha mais velha, que tinha pesadelos frequentes com um homem de chapéu, capa preta, todo de preto, que a perseguia em seus sonhos. Ele corria atrás dela durante todos os sonhos. Ela podia ter um sonho comum, que lá estava esse homem, perseguindo, e no final ele tentava a enforcar. Ele arranhava todo o seu corpo e a machucava. Por várias vezes ela disse ter presenciado o fato de sua filha acordar com marcas em seu corpo. Além das marcas de arranhões, apareciam marcas de mordidas. O padre por várias vezes foi na sua casa dar a bênção, tanto ele quanto as obreiras da igreja, mas nada adiantava. Cada vez mais a sua filha estava sendo atormentada. A coisa ficou mais aterrorizante quando sua filha começou a ver esse homem de capa preta fora de seus sonhos. Ela via ele dentro da sua casa, se esgueirando pelas sombras, e a menina começava a gritar do nada, desesperada, falando que via esse tal homem na janela, no fundo do seu quarto. Ele olhava para ela e sorria com um olhar assustador, e sempre tentando machucá-la. Tudo aquilo estava sendo bem difícil para essa senhora. Mas aí que a coisa piorou. Os animais da casa, todos começaram a ficar doentes do nada. Os cães, os gatos, todos os animais apresentavam algum tipo de doença. Seu marido, que também era conhecido na cidade, não tanto por ajudar as pessoas, mas pela empresa que possuía o nome da família. A empresa do nada começou meio que falir. Começaram a ter acidentes com os funcionários do nada. Um funcionário que estava equipado com equipamento acabou falecendo, e essa história ficou muito conhecida aqui na cidade. O seu marido, ele não queria mais sair do quarto.
o seu filho mais novo começou a apresentar um comportamento estranho. O menino mudava totalmente de comportamento durante o dia. De manhã, aparentava ser uma criança gentil. À tarde, era uma criança revoltada, mordia e ofendia as pessoas, tanto de sua família quanto os funcionários da casa. Mas também, durante a madrugada, acordava de uma maneira que talvez eu não conseguiria descrever aqui para vocês. Tanto que ele ateou fogo no colchão de seu quarto e se trancou. Se não fosse por um dos funcionários da casa arrebentar a porta e retirar o garoto do quarto, uma fatalidade poderia acontecer. Muitas outras coisas começaram a acontecer com os funcionários da casa. Os funcionários da casa contavam que nas suas moradias, que eram casas que eram no fundo da residência dessa senhora, eles escutavam passos durante a noite, risos nos corredores, eram frequentes batidas nas janelas, socos e murros nas paredes. Na cozinha do local, nada ficava no lugar. Eles arrumavam e iam dormir, e durante a madrugada começava aquele alvoroço, mas nenhum deles tinha coragem de ir até o local ver o que estava acontecendo. A vida dessa família mudou da água para o vinho, e muito rápido. Conversando com essa senhora e conhecendo a sua índole e seu caráter, eu a aconselhei a procurar ajuda espiritual, pois isso que estava acontecendo não era normal. Eu cheguei até a ir visitar a casa dessa senhora. Eu confesso que assim que cheguei na frente da casa, comecei a me arrepiar e sentir uma presença muito maligna dentro daquele local. Conversando com meu amigo falecido, que Deus o tenha, o Marcelino, combinamos de ajudar essa senhora. Confesso para vocês que foi uma dificuldade tremenda convencer o marido dessa senhora a nos deixar ajudar. Me recordo até de um dia em que ele apareceu lá no cemitério, nos ofendendo, dizendo que nós estaremos utilizando aquilo para arrancar dinheiro dele e de sua esposa. Ele falou coisas que ofenderam tanto a mim quanto ao Marcelino, mas nós não levamos em conta, pois temos que ajudar o próximo. Nós procuramos ajuda em um centro espírita, ao qual o Marcelino, até seu final da vida, fez parte. Nós tentamos de todas as maneiras descobrir o que estava acontecendo com aquela família, mas aquilo era uma coisa tão bem feita e tão maligna que não conseguimos descobrir, e ninguém de lá conseguia nos ajudar. Ninguém conseguia nos dar uma orientação. Isso durou por algum tempo, esse sofrimento. Até que em certo dia eu estava no cemitério e encontrei com uma senhora. Eu já contei os relatos dela aqui, e vou chamar ela de Dona Maria. A Dona Maria era uma benzedeira. Ela sempre ajudava as pessoas, e em muitos outros casos sobrenaturais, ela me ajudou, e nunca se negava a dar ajuda ao próximo. Eu contei para a Dona Maria o que estava acontecendo, dei os detalhes de tudo. No final, a última a ser atingida foi a senhora, que começou a perder peso muito rápido. Ela era uma senhora esbelta, bonita, e acabou se tornando uma senhora sofrida, com um semblante de dor, magra. Seus cabelos começaram a cair e até os seus dentes começaram a ficar moles. A Dona Maria se prontificou a ajudá-la e disse que não cobraria nada, nem um centavo, apenas iria ajudar para o livramento dessa família. O que se descobriu foi que a pessoa que fez o trabalho precisou de um objeto de cada pessoa que estava sofrendo os ataques espirituais. Aí que entrou a ajuda de um amigo nosso, o delegado. Esse delegado já havia me ajudado em outros relatos que eu contei aqui no canal. Ele conseguiu puxar a capivara de cada um dos funcionários. Só que durante a investigação, ele descobriu que um dos funcionários da família, o motorista, havia comprado uma casa, trocado de veículo. Ele foi investigado. A dificuldade foi convencer esse homem, se era ele mesmo a pessoa que estava fazendo isso, a contar o motivo. O que foi descoberto é que uma parente próxima do motorista era filha de um homem que tinha uma fábrica aqui na região. Essa fábrica produzia uma certa matéria-prima que era utilizada pela empresa da senhora. Não se sabe como
ou se realmente aconteceu. O que diziam é que o marido da senhora havia de má fé dado um jeito de comprar a empresa desse homem, o deixando à base da falência. Foi daí que a Dona Maria conseguiu descobrir e desvendar a história. Esse homem retirava as peças e entregava para essa pessoa, para essa tal mulher, que levava para uma pessoa fazer um trabalho. Esse trabalho foi um trabalho muito grande, envolvendo sacrifícios, cemitério, coisas sujas e sombrias. Foi um ritual para acabar com a família da senhora, e estava funcionando. Mas o que a Dona Maria alegou que só funcionou na família, pois essa senhora e seus familiares não eram pessoas que procuravam a Deus, eram pessoas que só pensavam em dinheiro. Por mais que ela fazia caridade, ela era uma senhora que não se atentava muito a Deus. Eu sei que deve ter sido um duro golpe para essa senhora ouvir isso da boca da Dona Maria, mas como a Dona Maria estava fazendo para ajudar, tenho certeza que ela deve ter absorvido isso. Foram feitos vários trabalhos que duraram 1 ano para libertar essa família. Aos poucos, eles foram libertos. Só o que de fato aconteceu foi que essa família acabou vendendo essa empresa, e essa empresa está aqui na cidade até hoje. Eles decidiram vender tudo que tinham, fizeram algumas doações para instituições de caridade e se mudaram para o litoral de São Paulo. Isso já faz muitos anos, mas eu me recordo dessa senhora e digo para vocês que ela era uma boa pessoa. Mas infelizmente, mesmo sendo uma pessoa boa, ela não tinha controle do que o seu marido fazia. Se seu marido fez por mal ou não, isso nós não saberemos. Mas felizmente conseguimos descobrir o que aconteceu com essa família. E essa mulher que fez esse trabalho para destruir essa família por vingança, segundo a Dona Maria, que já é falecida, ela não teria um fim bom em sua vida. Quanto ao rapaz que fez tudo isso, ele sumiu no mundo e nunca mais foi visto. Isso fica de lição para termos cuidado com pessoas que frequentam a nossa casa. Não são só funcionários, pessoas comuns, assim como eu e vocês. Espero que vocês tenham gostado desse relato que eu mandei para o Feliciano contar em sua voz. Peço para que Deus abençoe todos vocês aqui do canal. Eu sempre estou vendo o comentário que vocês estão deixando no vídeo e oro para que nunca aconteça com vocês o que aconteceu com essa família. Muito obrigado. Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos a parte 12 dos relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. No cemitério, existem várias ocupações. Quando falamos de cemitério, nos vem à cabeça coveiros e sepultadores assim como eu. Mas no cemitério tem outras funções que outras pessoas fazem e fazem seu trabalho tão bem e dignamente como nós coveiros. Hoje eu irei contar alguns relatos que aconteceram com essas pessoas, que na maioria das vezes são pessoas humildes e que têm várias histórias para contar. Quando comecei a trabalhar no cemitério, eu conheci uma senhora que limpava os túmulos e fazia a limpeza do local, a Dona Francisca. É uma senhora que me vem à mente, pois eu guardo muito, pois ela tinha muitos filhos. Era aquela escadinha, um filho atrás do outro. Conforme o tempo foi passando, ela foi me confidenciando algumas histórias e relatos que aconteceram com ela e com pessoas que trabalhavam no cemitério. A Dona Francisca relatou que começou a trabalhar no cemitério pois seu marido havia falecido de cólera. Ele contraiu a doença e morreu jovem. Ela, sem ter condições, não teve opção. Uma de suas amigas acabou arrumando para ela cuidar do cemitério, limpando os túmulos, lavando o local, varrendo, deixando tudo organizado. Ela me falava que no começo tudo é difícil, eu sei como é. É uma coisa de outro mundo você trabalhar com a morte. Mesmo que você não tenha contato direto com o falecido, só de você trabalhar no ambiente do cemitério, as coisas mudam. Você vê a vida de outro modo.
Quase todos os filhos da Dona Francisca trabalhavam para ajudar a mãe. Um entregava jornal, um trabalhava na padaria, um trabalhava engraxando os sapatos. Somente os mais novos que ficavam com ela lá no cemitério. Quando ela fazia o serviço de limpeza dos túmulos, os caçulas tinham que acompanhar a mãe, pois ela não tinha com quem deixar as crianças. Nos primeiros dias de trabalho no cemitério, aconteceu um fato. As suas crianças, como toda criança, são crianças que gostam de brincar e fazer bagunça. Os funcionários do cemitério alertaram para ela tomar cuidado, pois o administrador do cemitério na época era um senhor muito sério, que gostava de crianças, mas ele perdia paciência muito rápido. Parece que foi dito e feito. As crianças começaram a correr e fazer muito barulho, atrapalhando até as cerimônias de sepultamento. Esse senhor foi educado com Dona Francisca, mas disse que ela teria que pedir para seus filhos saírem do local e irem para outro local, e assim as cerimônias de sepultamento seriam respeitadas. Como ela tinha muitos túmulos para trabalhar naquele dia, ela pediu para a mais velha, que tinha 7 anos, pegar os 2 mais novos, que tinham 3 e 2 anos, e ficarem perto dela, embaixo de uma sombra em uma árvore. Mas conforme ela foi trabalhando, ela disse que acabou esquecendo das crianças. Quando olhou, as crianças não estavam mais ali. Ela ficou assustada e foi andando pelo cemitério, perguntando para suas amigas que também estavam ali para limpar os túmulos, se haviam visto as crianças. Nenhuma das amigas dela havia visto as crianças passando por ali. Perguntou para os coveiros, perguntou até na administração. Ela procurou as crianças por meia hora e não as encontrou. Ela ficou assustada. Passado um tempo, um policial militar, ele se apresentou e disse que estava acompanhando o sepultamento de um ente querido, e como estava de trabalho, veio fardado mesmo para o cemitério. Assim que entrou no portão do cemitério, ele viu que havia 3 crianças chorando, e as 3 estavam abraçadas. Ele tentou acalmá-las e perguntou onde estaria sua mãe, e assim elas indicaram que a Dona Francisca estaria limpando os túmulos. Então ele trouxe as crianças, e assim as entregou à sua mãe. Se despediu e foi embora. Realmente, as crianças estavam as 3 chorando, muito assustadas. Os 2 mais novos estavam chorando muito. A mais velha chorava e não conseguia falar nada. Ela abraçou as crianças e os funcionários do cemitério vieram para acalmá-las. A mais velha contou o que aconteceu. O mais novo saiu correndo no meio do cemitério. Ele ia subindo em cima dos túmulos e das lápides. Ela segurou sua irmãzinha de 3 anos nas mãos e foi acompanhando o garoto. Só que ela chamava ele e ele não dava atenção. Só que em um momento ele subiu em cima de um túmulo e ficou ali, batendo palminhas e brincando. A menina de 3 anos também quis brincar. As 2 crianças começaram a fazer muito barulho e pular em cima do túmulo. Até que uma coisa impressionante aconteceu. E ela disse que os 3 ouviram, tanto ela com 7 anos como as 2 crianças menores. Um homem deu um grito com uma voz muito grossa de dentro do túmulo: "Saiam daqui e me deixem em paz." A menina pegou as 2 crianças pelas mãos e saiu correndo, arrastando as 2. E não encontravam mais a Dona Francisca. Foi aí que o policial militar encontrou eles e os trouxe para sua mãe. Poderia ser alguém que estava ali e gritou para as crianças se afastarem. Mas a garotinha jura que não tinha ninguém naquele local. E realmente aquela ala ainda não estava totalmente construída. Não tinha todos os túmulos formados. Me lembro muito bem em detalhes dela contando essa história para mim. E me lembro do medo que ela demonstrou em seu olhar. Outro funcionário que conheci no cemitério, assim que comecei a trabalhar, foi o seu Manuel. A função do seu Manuel no cemitério era ficar responsável pelo almoxerifado de ferramentas. Se nós precisássemos pegar uma picareta, uma pá ou alguma outra ferramenta, nós tínhamos que avisar ele e assim ele fazia a liberação. Nada saía do almoxerifado se ele não entregasse com as suas mãos. Alguns dos outros coveiros ficavam até bravos com ele, mas eu sabia que era um senhor que se empenhava na sua função. Ele me contou que bem antes de entrar no cemitério,
Ele trabalhou algum tempo de coveiro. A administração deixou a função dele tomar conta do almoxarifado. Quando ele começou a trabalhar no almoxarifado, era uma bagunça total. Tudo ficava jogado, todas as ferramentas misturadas. Ele disse que até encontrou pedaços de ossos humanos no meio das ferramentas e no meio das bugigangas que ficaram espalhadas lá. Mas ele disse que algumas coisas começaram a acontecer. Durante o dia mesmo, ele começou a ter sensações. Ele entrava no quarto do almoxarifado e era como se tivesse alguém próximo a ele. Ele acendia a luz, parecia que ninguém mais estava ali. Era como se ele andasse dentro do lugar e alguém o estivesse acompanhando, olhando, o cercando. Era uma sensação que até deixava a garganta dele seca. Conforme o tempo foi passando, coisas assustadoras começaram a acontecer. Ele colocava uma ferramenta em um lugar, trancava o almoxarifado. No outro dia, quando ele voltava, estava tudo revirado. Nada estava do jeito que ele havia deixado no dia seguinte. Era comum ele chegar e ver que as coisas dele, os pertences que ele trazia de casa, estavam sempre mexidos. Ele disse que guardou as pás que os coveiros usavam. Ele lavava as pás e tentava deixar todas limpas para o outro dia. Ele limpou as pás e empilhou elas num canto. Quando ele voltou e resolveu mudar de posição, ele percebeu que uma das pás estava do outro lado da sala. Ele pegou a pá, retornou a pá no lugar novamente e ele ficou ali, olhando. Ele estava totalmente descrente do que estava acontecendo. Só que ele viu que as pás começaram a mexer. Parecia que alguém estava batendo os dedos nas pás. Ele podia até ouvir os barulhos. Ele pegou sua bolsa, fechou o portão do almoxarifado e só voltou no outro dia. Só que aí, a partir desse dia das pás, ele começou a ver vultos. Ele sentia que pessoas tocavam em suas costas, pessoas que sopravam no seu ouvido. Ele sentiu até como se alguém segurasse o seu pé e agarrasse bem forte. Quase teve um ataque do coração de tanto medo. A situação ali foi ficando insustentável, até que ele se tocou. Ele não fazia nenhuma oração no lugar. Ele não abençoava o local de trabalho. Ele não orava e pedia para que Deus o acompanhasse durante o seu trabalho. Ele começou a fazer orações antes de sair de casa. Quando chegava no cemitério, quando voltava do cemitério, as coisas continuaram acontecendo. Depois de um tempo, o almoxarifado foi trancado e essa parte foi passada para o necrotério, onde eram feitos os trabalhos do ML da cidade. O almoxarifado foi deslocado para o outro lado do cemitério, que seria o cemitério Saudade 2. Quando eu entrei no cemitério, ele ficou ali trabalhando por mais alguns anos. São fatos de pessoas que trabalharam e viveram uma vida dentro do cemitério, assim como eu vivi. Espero que vocês tenham gostado de mais 2 relatos que enviei para o Feliciano contar em sua voz. Agradeço a todos vocês inscritos do canal. Deixem os comentários que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Não se esqueçam de deixar o like para o Feliciano e compartilhem com alguém da família de vocês. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço do Sebastião Coveiro. Nesse vídeo, teremos a parte 13 dos relatos do Coveiro aqui do Cemitério Saudade em Limeira. Então fiquem agora com os relatos do Coveiro Sebastião. Alguns dias atrás, eu vi um relato contado aqui no canal por uma inscrita que mora no Rio de Janeiro. Os fatos que ela narrou acontecem muito, tanto no cemitério, quanto no IML e nesses locais da despedida da pessoa. Eu vou contar histórias que aconteceram comigo e que eu presenciei sobre esse assunto que infelizmente acontece até nos dias de hoje. Nos anos 90, eu estava fazendo a exumação de um corpo junto com um companheiro de trabalho. Nós iríamos liberar esse corpo para liberar um espaço, pois outra pessoa da família havia falecido e seria sepultada ali. O irmão mais novo dessa senhora já estava sepultada há tempos naquele local. Eu reparei que no processo, um senhor ficava ao fundo, olhando. No primeiro momento pensei que era um familiar da pessoa que estava ali, que gostaria de ver. Hoje você não consegue chegar próximo, alguns cemitérios não liberam, devido às contaminações. Mas naquela época não, você podia acompanhar a exumação do corpo
de seu familiar já falecido há anos. Esse senhor ficou lá, parado. Era um senhor de terno preto e com um chapéu preto na cabeça. Ele veio próximo de nós e começou a analisar a situação. O companheiro de trabalho que estava me ajudando no processo saiu e disse que iria ao banheiro. Esse senhor se aproximou e começamos a conversar. Só que em certo momento, ele me perguntou uma coisa. Será que o senhor poderia me fazer um favor? Eu fiquei meio encabulado e respondi. Depende do favor. Se for algo que eu possa ajudar, eu ajudo o senhor sim. Ele retirou um envelope de dentro do bolso e me disse. Aqui está uma quantia. Eu sei que o senhor é pouco remunerado. Ele retirou outro envelope do bolso, só que esse envelope era um envelope preto. Pegue esse envelope e assim que for feito o sepultamento dessa pessoa que será sepultada nesse túmulo, coloque esse envelope dentro do caixão. Só peço para não colocar do pescoço para cima. Eu me neguei a pegar os dois envelopes e ele se irritou. Se eu fosse o senhor, eu pegaria esse envelope antes que alguém o force a fazer isso sem a sua vontade. Eu escalei o túmulo, bati a terra que estava nas minhas roupas e falei para ele. Olha, senhor, se o senhor quer alguém para fazer esse tipo de trabalho, eu vou ligar para o delegado e o senhor pode falar para ele o que o senhor quer fazer. E sei que o meu salário não pode ser o melhor salário do mundo, mas eu sou feliz na minha função e nas minhas obrigações. Peço que o senhor se retire daqui. Eu segurei a picareta nas mãos e fiquei encarando ele. Eu fiquei muito indignado com aquilo. Me revoltou muito. Como uma pessoa pode pedir para colocar algo dentro do caixão? Eu já sabia mais ou menos o que seria, pois já ouvia histórias de pessoas que contavam. Ele me olhou de um jeito assustador. Parecia até que ele queria me empurrar para dentro do túmulo de tanta raiva que ele tinha. Ele pegou um envelope branco, jogou no chão e saiu, como se estivesse me dando uma gorjeta. Eu não tive coragem de mexer naquele envelope. Chamei o responsável na época pelo cemitério, contei a minha versão, mostrei onde estava o envelope. Ele recolheu o envelope e abriu. Eu juro para vocês, em cruzeiros aquele valor, eu poderia comprar uma casa. Era muito dinheiro para a época. O administrador do cemitério ficou até assustado e jogou novamente o envelope no chão. Meu Deus, isso deve ser algum feitiço, algum trabalho. Eu chamei o padre que estava visitando a capela naquele dia e comentei sobre o caso. Até o padre ficou assustado com a situação e me fez uma orientação para que eu ateasse fogo no dinheiro quanto no envelope preto e descartasse as cinzas em água corrente, que provavelmente aquilo era um trabalho e que era coisa muito brava, que eu teria que ter cuidado a partir daquele dia, pois esse tipo de situação é perigosa tanto espiritualmente como fisicamente. Depois de algum tempo, aquele companheiro de trabalho que estava me ajudando no processo de exumação apareceu. Eu contei para ele o que aconteceu. Notei que ele ficou cabisbaixo, então ele começou a chorar copiosamente. Nós saímos de dentro daquele túmulo e ele começou a contar. Logo depois que eu fui tomar água, eu encontrei com um homem num caminho. O homem me pediu um favor. Se eu poderia pegar um envelope e colocar dentro do caixão que seria sepultado hoje aqui. Eu confesso para você que no momento relutei. A coisa lá em casa não está boa. Então, eu peguei o envelope que ele me deu e eu juro, Sebastião, dentro desse envelope tem um valor que eu poderia comprar um carro ou uma casa. Ele me entregou também um envelope preto. Eu não resisti no meio do caminho. Eu abri aquele envelope e li. Lá estavam escritos 13 nomes de famílias. Aquele homem me entregou o envelope e saiu rapidamente. Eu me assustei e corri para o fundo do cemitério. Me sentei lá e fiquei pensando no que eu poderia fazer. Eu não aguentei, Sebastião. Eu queimei o envelope preto e guardei o envelope com dinheiro. Mas a minha consciência está me dizendo, é um dinheiro amaldiçoado. O que eu faço? Eu digo para vocês, inscritos do canal, e Feliciano, eu sei que a situação é difícil e às vezes somos tentados por dinheiro. Então orientei a ele que eu iria queimar o meu envelope, que nós dois iríamos queimar. Ele ficou algum tempo pensando, e então decidimos colocar fogo. Nós saímos fora do local do cemitério, que é um local de respeito. Eu ateei fogo nos 2 envelopes, pegamos e jogamos em água corrente. Esse foi só o primeiro caso que aconteceu comigo sobre esse assunto. Eu digo que dinheiro nenhum irá comprar
a dignidade de um homem e de uma pessoa. O que eu vou dizer aqui pode até chocar, mas isso acontece até hoje. Infelizmente tem pessoas que ganham muito dinheiro fazendo essas coisas, formando riqueza e aceitando o mal que é feito para outra pessoa através de trabalhos. E nesses relatos que conto para vocês aqui no canal, eu trago minhas experiências de vida, mas infelizmente no cemitério também passei por algumas experiências que me deixaram indignado. Nesse vídeo, teremos a parte 14 dos relatos do coveiro aqui do Cemitério Saudade em Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Há alguns dias atrás, eu vi um relato contado aqui no canal por uma inscrita que mora no Rio de Janeiro. Os fatos que ela narrou acontecem muito, tanto no cemitério, quanto no IML e nesses locais da despedida da pessoa. Eu vou contar histórias que aconteceram comigo e que eu presenciei sobre esse assunto que infelizmente acontece até nos dias de hoje. Nos anos 90, um menino de cerca de 2 anos havia falecido de pneumonia. Ele estava sendo velado no velório do Cemitério Saudade. Geralmente, quando crianças eram veladas, eu ia até o local e me despedia da criança. Costumava fazer uma oração para que a criança partisse em paz. Como eu contei anteriormente, quando era uma criança que falecia, mexia muito comigo. E eu, como pai e agora como avô, tentava entender o que os pais passavam. Foram feitas as homenagens à criança e seus familiares se despediram. Só que uma coisa me chamou a atenção. Uma senhora idosa, tinha por volta de uns 70 anos. Ela ficou próxima do caixão. Só que eu reparei que ela não estava ali interagindo com ninguém. Ela não conversava com ninguém no velório. Ela entrou sozinha, com um rosário nas mãos, e ficou próxima do caixão. Após a mãe dar o último beijo na criança, ela veio perto da criança, abaixou. No momento eu pensei que ela estava apenas fazendo uma oração, só que algo chamou minha atenção. Pareceu que ela tirou de sua bolsa um papel e colocou do lado do caixão. Na hora eu não quis comentar. Achei que eu não tinha visto aquilo, que apenas era uma impressão. O cortejo foi feito pelos familiares. O padre fez uma última oração e assim chegou o momento mais triste, o momento de fechar a tampa do caixão. Mas alguma coisa no meu coração me dizia que eu deveria checar o caixão antes de ser fechado. Eu cheguei para o padre e falei: Padre, antes do caixão sair para o cortejo, uma senhora, que eu não conheço, nunca vi essa senhora por aqui, se abaixou próximo do caixão e eu tenho certeza que ela colocou algo dentro do caixão. O padre cochichou comigo que não era o momento. Eu disse que se ele não falasse para a família, eu falaria. Então eu me neguei a fechar a tampa do caixão, e os tios e o pai da criança vieram bravos. Naquele momento eles descontaram toda a tristeza deles em cima de mim, mas eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa. Então a mãe da criança veio. Ela foi muito calma e tranquila comigo. Até hoje eu me lembro o olhar daquela mãe. Ela me pediu para mostrar o local onde a mulher havia se abaixado. Então eu mostrei. Eles puxaram tecido naquela lateral. Ali havia um pequeno envelope branco. Ninguém teve coragem de pegar o envelope para ver o que estava ali. Então o padre se abaixou, retirou o envelope, abriu e leu. Ele ficou parado por algum tempo, olhou para o meu rosto, para o outro coveiro que me acompanhava e para as outras pessoas que estavam ali e perguntou: quem aqui é fulano de tal e quem aqui é fulano de tal? As pessoas ficaram sem entender. Foi então que o pai da criança veio e nos contou: esse nome dessa senhora é o nome da minha mãe, e esse nome desse senhor é o nome do meu pai. Ele pegou o papel incrédulo e leu. Ele não pôde acreditar. Foi então que a mãe veio até nós. Ela leu aqueles nomes, ficou parada por algum tempo olhando para o chão, e então me perguntou: seu coveiro, o senhor consegue me dizer como era essa mulher? Então eu contei que era uma senhora de aproximadamente uns 70 anos. Ela estava com um rosário nas mãos. E ela novamente perguntou: o senhor lembra de mais algum detalhe? Eu fiquei pensando
E me lembrei de um detalhe. Ela mancava com uma das pernas. Ela chegou mancando devagar e foi embora mancando. Isso é algo que me marcou também, que chamou muito a minha atenção. Naquele momento, ela desmanchou aquele olhar de tristeza e ficou com um olhar de pavor. Ela olhou para o seu marido e falou: "Você não vai acreditar quem veio aqui." Foi então que eles me contaram a história. A criança não era filha de sangue dos dois. Os dois haviam adotado essa criança quando essa criança tinha 8 meses. Ela era filha de uma mulher que trabalhava em um meretrício. Como essa mulher não tinha condições de sustentar a criança e a vida que levava, não quis assumir. A criança não foi levada diretamente para o orfanato. Então, uma amiga deles indicou para eles que, como eles não conseguiam ter filhos, pois o casal já passava de 40 anos e não tinha nenhum filho, que eles adotassem essa criança, esse menino de 8 meses. Em resumo, eles conseguiram adotar a criança e já havia passado 9 meses que a criança estava com eles. É que antes ela havia conversado com outra senhora que o filho e a nora dessa senhora também não podiam ter filhos. Como eles agilizaram o processo e conseguiram a guarda da criança, essa senhora tomou isso como uma afronta. E, indignada, disse que aquilo não ficaria assim. O que não dava para entender é porque o nome dos avós paternos daquela criança. Eles estavam morando no exterior, tanto que não teve a possibilidade deles virem para o sepultamento da criança. E aquele casal era um casal que trabalhava para a igreja. Eles não tinham um trabalho fixo. Os avós daquele menino, eles não deixavam faltar nada para o casal e para a criança. E essa mulher, sabendo dessa informação, o que ela fez? Ela tentou fazer algum tipo de mal para os avós paternos da criança. Conversando com Dona Maria, que foi uma frequentadora do cemitério, que na época estava viva, que Deus a tenha, ela me confidenciou que por muitos motivos, esses tipos de trabalho, quando tem o nome da pessoa, é para a morte da pessoa. Ela não quis atacar a criança em si e nem os pais. Ela acabou fazendo um trabalho para atacar a fonte de renda da família, os avós paternos. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher, não sei o que os pais fizeram, mas eu pedi muito em oração que nada acontecesse com aqueles avós e com ninguém da família. Pedi também para meus amigos e para o Marcelino que trabalhava comigo que orássemos para que aquilo fosse quebrado. Eu sei que existem muitas pessoas boas, mas infelizmente existem muitas pessoas más que não entendem. Se aquilo que ela deseja conquistar não acontece, é porque tem um motivo. Pelo que eu soube, não aconteceu nada com os avós paternos. Algo poderia ter acontecido com eles ou até mesmo com outra pessoa da família. Quando a pessoa quer fazer o mal, a pessoa não tem limites, podendo até ultrapassar o senso. Como essa mulher teve a coragem de ir no velório de uma criança, ela poderia ter sido identificada, mas talvez ela sabia que no momento de despedida, ela passaria despercebida. Fica aquele pensamento: será que essa criança realmente morreu apenas por pneumonia? Ou foi algum outro trabalho que essa senhora poderia ter feito para causar isso? Essa dúvida fica no ar, mas quem tem a capacidade de fazer o que ela fez, poderia fazer isso também. Fica o ensinamento que às vezes o mal vem de quem menos esperamos, mas temos que ficar firmes. Muito obrigado mais uma vez, Feliciano, por contar em suas palavras mais um de meus relatos. Que Deus abençoe todos vocês inscritos do canal e eu estarei lendo todos os comentários de vocês nesse vídeo. Obrigado, meus amigos. Agradeço a cada um de vocês de coração. A vocês que mandaram valores para ajudar na coroa de flores da Dona Lúcia. Tanto na monetização do vídeo, quanto no Valeu Mais. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.